Bem com o Pão. Olá, irmãos! Mais uma vez estamos aqui, nós conectados através da TV Menorá. E hoje conversar com a gente aqui o irmão Adilson e a irmã... Adriane. Esse entrevistador esquece os nomes, que coisa de louco, né? Então estamos aqui a conversar com a irmã Adriane e o irmão Adilson sobre tudo aquilo que o Senhor tem acrescido na vida deles, né? Para trazer esse testemunho maravilhoso de como é que o Senhor tem feito essa obra na vida dos irmãos, né? Congregando na igreja de Caxias do Sul, né? Então aqui os irmãos, diz para nós, começamos aquela pergunta praxe do programa, que é: como é que o irmão assim tem recebido as coisas do Senhor? Gosta mais de ouvir, ver, de ler, de participar de cultos? Como é que o irmão recebe assim melhor as instruções de Deus? Amém, irmãos. Com grande alegria, é claro que a gente recebe a palavra, né? Então o Senhor me trouxe para essa casa, né? Através de ouvir palavras, né? Então o Senhor, através dos irmãos aqui, através das coletâneas, dos livros, me trouxeram uma infinidade de coisas, umas novidades do Senhor, né? Na qual fizeram com que me despertasse e me trouxesse para essa casa. Então hoje eu dou prioridade e preferência porque eu tenho um trabalho secular, né? Então na qual eu visito pessoas, empresas, profissionais liberais, né? Então eu ando bastante, então as coletâneas, né? Os CDs fazem com que eu passe uma boa parte do meu dia ouvindo da palavra do Senhor, me alimentando, né? Para o nosso crescimento espiritual. E glória a Deus por isso, que também o Senhor hoje está abrindo portas, né? Para que a gente também possa levar para outros irmãos, para outras pessoas que precisam, né? E aí que estão ou no mundo, ou pessoas que estão com certa dificuldade, né? A gente possa levar essas palavras de edificação, na qual a gente tem esse testemunho de vida, né? Que mudou realmente nossa vida. Está fazendo diferença em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Que bênção, né? Está aqui junto participando da irmã Adriane. Vocês vieram em tempos diferentes, o casal veio junto para a igreja. Como é que foi essa participação aí, irmã? Bom, queridos, é assim, o meu esposo, como ele falou, ele despertou primeiro, né? A gente veio de denominação e através das coletâneas apostólicas, né, o Senhor despertou ele e ele veio primeiro. E depois de um tempo, né, exatamente um ano e pouco, vim eu e a nossa filha. Viemos as duas. Que bênção, né? Lá em casa foi o contrário. A esposa veio primeiro e depois eu vim, né? Foi o contrário, assim. Mas então que bênção. Então aqui o irmão começou recebendo primeiro a palavra do reino, depois veio a irmã Adriane. E a irmã, isso que é através da coletânea apostólica. Então a irmã gosta mais de ouvir mesmo, assim, ou gosta... Como é que fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui para o irmão Adilson, né? Como é que a irmã sente, assim, que consegue receber melhor o trabalhar do Senhor? Bom, eu particularmente eu gosto de ler. Eu gosto de ler e escrever. Mas foi através da coletânea apostólica que ele escuta no carro. Então ele não comentou, mas ele passa o dia inteiro escutando o apóstolo no carro. E como a gente anda com ele, né? A gente tá sempre com ele e leva para cá e busca na escola. E então a gente entrava no carro e já escutava. Não tinha como não escutar o apóstolo falando. E aquela verdade criou dentro de mim, principalmente, assim, uma verdade, mas eu estou escutando uma coisa diferente, sabe? E eu gostava de escutar o apóstolo, porque eu tenho muita sede de aprender, assim, de escutar o que o Senhor está falando. Eu gosto de ouvir, ficar prestando atenção, algo diferente. E eu começava a escutar através das coletâneas no carro dele. E quando eu ia para a congregação, onde eu estava, comecei a comparar o que o apóstolo falava com o que eu estava escutando. Tá, mas tem uma coisa errada. Porque eu estou escutando uma coisa que eu estou gostando, né? E eu estou vindo para cá e eu estou escutando uma coisa que não está batendo. Né? E pegava a Bíblia, né, para conferir tudo direitinho, normal, que a gente é ensinado a fazer. E aquilo dava uma diferença tremenda. E aí o Senhor começou a me despertar. O que tu está ouvindo é diferente, isso aí, não, eu acho que tu tem que começar a ir com o teu marido. E o Senhor começou a me chamar, porque eu era muito resistente no início, né?
eu achava que onde eu estava era o certo. E eu era muito teimosa e tal, né? O Senhor está trabalhando em mim. E eu comecei a ouvir aquela verdade e o Senhor começou a me chamar. E aí chegou um momento que eu não pude mais resistir. Porque o Senhor me convenceu, tu venha. Venha porque eu estou te chamando e é agora. E aí, então, chegou no final do ano passado, eu disse, tá bom, Senhor, eu vou me render, vou me quebrar, né? Não vou mais resistir e vou ir porque o Senhor está me chamando. Amém. Amém. Que beleza, né? Eu sabe que, vou dar um testemunho. Amém. Lá, quando eu comecei a vir para o Senhor, a esposa, como eu disse, veio primeiro, né? Na época eu morava em Santa Cruz do Sul e tinha daí os meus pais em Porto Alegre e os pais da esposa na Cidade Feliz. Então, final de semana, a gente ter comunhão com os parentes, a gente tinha que fazer essa viagem. Viagem de quase 3 horas, né? 2 horas e pouco. E eu, naquela época, né, metido a malandro, queria ouvir os tuts-tuts, aqueles, né? Tuts, né? E a esposa queria ouvir as ministrações e os louvores. Então, eu disse, mas e agora, né? Vamos ter que dividir esse tempo aí, né? Então, um pouco tu ouve o teu, um pouco eu ouço o meu, né? E ali eu comecei a ouvir, que nem a irmã, assim, né? Entrava no carro e já vinha assim, lá vem ela com aqueles negócios de igreja, né? E aí tá, e eu vou ter que escutar, porque afinal vou ter que dividir um pouco, não posso fazer só a minha vontade também. E ela botava, né? Ele ficava, e às vezes ficava ouvindo. Chegou uma hora que ela ouvindo mais vezes, ela dizia, Marcelo, eu não aguento ouvir essas músicas que tu ouve aí. Eu disse, mas é legal, né? Aí até que foi, não, então põe a ministração. Aí vai, daí um dia desse ouve mais um pouco, ouve mais um louvor, daqui a pouquinho já está assoviando o louvor, né? Daqui a um pouquinho tu já está, o que isso aqui que ele falou, como é que funciona isso? Já está compartilhando, né? Aí, que eu creio que foi a estratégia que o irmão Adilson, né? Isso. Foi iluminado para fazer com a família aí também. Enquanto está no carro, a família já está ouvindo. E assim foi recebendo aí também a luz, né? E foi trazendo para trazer através disso aí, essa estratégia de usar, né, aquele momento ali de ouvir o som do carro para que fosse ganho também a família, né, irmão? Glória a Deus. E aproveitando como o irmão falou, né, teve algumas vezes a gente visita nossos familiares na cidade de Pelotas, né, então essa viagem denota quase 5 horas. Então teve vezes que eles ouviram por quase 5 horas, né? Claro, teve alguns momentos, né, que a gente botou algum tunte, né? E aí, então, logo, não, agora vamos dividir, né? Então, a gente ouviu, mas mais ou menos dava mais de 3 horas ouvindo, né? E aquilo foi entrando, né? Foi fazendo a obra. Por isso que a obra é feita por amor, né? A obra tem o seu tempo, né? Sem forçar. Eu me lembro nesse período aí, uma vez convidar ela, tu tem que ir com a gente, comigo lá, ela disse não, né? Então eu aprendi também que a obra é pelo Espírito, né? Até um dia que eu estava aqui nessa casa e o senhor disse assim, o senhor me recebeu uma ligação, pai, nós estamos indo para aí, minha filha e a esposa estavam vindo para cá, sem eu precisar obrigar nada e ninguém, né? O Senhor que faz a obra, né? Isso que é o mais importante. Isso que a gente nos dá mais alegria, né? A gente vê que é o Senhor que move todas as coisas, né? É o Senhor que criou os céus e a terra, Ele que faz tudo. Porque isso que diz, né? João 15:5, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, busca Ele em primeiro lugar, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. É assim, isso que nos dá grande alegria. Vendo essa palavra que é edificante, é uma palavra que vai fazer transformação e vida em nós. Lógico que precisamos bastante coisa ainda, estamos em processo, né? Mas a gente crê nela e vai perseverar e pela fé vamos conquistar, né? A soberana vocação, né? Estar nas bodas do Cordeiro com o Senhor, essa que vai ser a nossa grande alegria, né? Amém, irmão? Que bênção, quer dizer que foi pela palavra do marido natural até que ouviu o chamado do marido espiritual, né? Aquele que quer ter uma aliança contigo, que quer realmente, porque Jesus é o dono da igreja. Ele quer ter essa comunhão, ele é o marido e nós como igreja somos esposa. Então, ouça o chamado do teu marido, né? E venha aí ter comunhão com ele, fortalecer essa aliança. E para isso nós temos um material, né? Temos aqui uma dica, né? Inspirada pelo Senhor aqui, que é o CD de comunhão. Que o Senhor vai nos mostrar um kit que vocês têm em MP3, que vão saber tudo sobre essa comunhão. Não vou falar muito porque os irmãos têm que investir, têm que buscar. Investir, que eu digo, é buscar, se alimentar disso, né? Para conhecer um pouquinho mais tudo aquilo que o Senhor quer de você. Então fica a dica aí do CD Comunhão.
E vamos aproveitar que os irmãos estão aqui, né? Estão participando conosco para pegar quais são as dicas desses irmãos aqui abençoados pelo Senhor para compartilhar conosco daquilo que eles têm de material. Já ouvimos ali da irmã Adriane, né? Da coletânea apostólica, e pelo que eu vi, a irmã, pelo que eu senti assim, é um palpite só, a irmã disse que gosta de ler e escrever, gosta de ler e fazer resumos e resenhas daquilo que está lendo, é isso? Sim, eu gosto muito de ler. Gosto de ouvir, mas eu prefiro ler. Tá? Eu me identifico bastante com o livro e, particularmente, eu gosto de rabiscar e riscar e anotar. Então, isso aí é o que eu gosto de fazer. Então, ler eu gosto muito. Quanto mais livro eu tiver para ler, me edifica. Eu gosto bastante da leitura. Que benção. E o irmão, que material nos dá de dica aí mais? Então, irmãos, assim, o importante é que cada um se identifique e dentro daquela que se sente melhor, que ele vá a fundo naquilo lá, né? Então, como eu disse no início, eu faço meu trabalho secular, né? Eu visito, né? Então, hoje o Senhor me leva bastante a usar as coletâneas e CDs, que eu uso no carro, ando bastante, né? Durante o dia, né? Então, uso para ouvir, fica mais fácil para mim. Qual maneira que o Senhor faz, isso aí não importa, né? O importante é a gente que tenha crescimento de vida, né? Amém. Porque o Senhor hoje nos aperta de tal forma que não deixa que a gente venha parar de receber, né? Então, ou se em casa vai ler, ou vai ouvir, ou vai escrever, né? O importante é que a gente esteja firmado na rocha, né? Na palavra e recebendo a alimentação diária, na qual faz o nosso crescimento, né? Então, também para os irmãos que estão vindo, né, nós temos essa novidade que o irmão de Caxias aqui tem também, que foi esse liberar, né, quando levar a visita, já levar os materiais, né? Então, hoje quando eu saio, levo uns kitzinhos sempre comigo, né? Porque a gente sabe, sempre quando o Senhor nos encaminha em algum lugar, Ele sempre quer que a gente leve alguma palavra, né? Leve a vida, né? Então, às vezes, um livro, uma coletânea e os materiais da igreja que dê para mostrar para as pessoas. Então, essa é a minha dica, que a gente possa ter esse material para mostrar para as pessoas aí fora o que a gente tem, né? Porque muitos têm, né, apresentam soluções naturais, livros de cosméticos ou alimentação de primeira qualidade. E nós temos também aqui uma alimentação que é do Senhor, que é de primeira qualidade para o nosso espírito, né? Ou seja, que é a palavra do Senhor, na qual vai edificar todo mundo. E é um material, é um alimento que nós podemos garantir e dizer assim, olha, esse material é bom e é de primeira e dá resultado. Então isso nos dá uma grande alegria, porque eu já vendi coisas naturais que acabaram não dando tão certo. Então hoje é uma grande alegria para mim oferecer os materiais da igreja, os materiais que o Senhor liberou através do Espírito, que vão produzir vida nas pessoas. Isso é uma alegria tremenda e é uma ferramenta que os irmãos podem usar, né? Podemos ser os vendedores de Cristo, amém, né? Amém, irmão? Que bênção, né? O irmão está aqui com o material, já que eu estou vendo aqui, A Injustiça da Parte de Deus, né? Esse livro a irmã já teve a oportunidade, eu conheço os irmãos aqui, não quero botar os irmãos aqui em fria, né? Mas assim, como eu estou conhecendo os irmãos hoje, a gente vai perguntando já, né, aquilo que os irmãos já tiveram a oportunidade de experimentar, de saborear, degustar com o Senhor, né? A irmã tem alguma dica, assim, não precisa ser esse, de algum livro, assim, que a irmã leu? Vamos dizer assim, aquele livro que a irmã leu e disse assim, opa, agora eu virei 180 graus. Estava indo para um caminho, o Senhor me mostrou e eu vou ter que converter. Porque depois que eu vi essa verdade, não tenho mais como continuar no caminho que eu estava. Bom, eu li um livro chamado Semi-Escola de Guerra Espiritual. Então, eu tinha uma ideia de guerra espiritual, lá da onde eu vim, né? E outros livros que eu já tinha lido lá, e ministrações que eu já tinha assistido, que falavam muita teoria, assim, de Satanás e todos os comandos dele, uma parte, assim, mais complicada, mais, assim. E eu peguei aquele livro porque o que eu sempre gostei era essa parte aí de guerra, de cura e tal, né? O Senhor sempre me levou para isso. E eu sempre buscava ler esses materiais. E quando eu cheguei aqui na igreja do Senhor Jesus, eu busquei fui direto para esses materiais. Então eu peguei a Semi-Escola da Guerra e a Semi-Escola da Libertação. E eu comecei a ler a Semi-Escola da Guerra Espiritual. Só que o engraçado é que a gente pega os livros, mas o título do livro não é o que está dentro.
Não sei se eu consigo me expressar, mas é assim, eu tinha uma ideia pré-concebida do que seria a guerra espiritual e o que eu achava que ia ter dentro do livro. Então, então já que aqui na Igreja do Senhor Jesus a palavra é pura, é verdadeira, não tem nada humano ali, não tem nada da alma, eu vou pegar esse livro, então vou botar um pouco de lado o que eu já sei, né, que eu achava, que eu sabia, e vou acrescentar a palavra pura do Senhor. Então eu peguei o livro, esse Semi-Escola de Guerra Espiritual. E eu comecei a ler, e aí eu comecei a me deparar que, mas isso aqui que eu estou lendo não tem nada a ver com o que eu estudei até agora, porque eu tinha essa expectativa, né, de ser um alimento bem mais arrepilante, uma coisa mais assim, né, pesada do que eu já tinha. E, no entanto, não, né, o livro falava de que tem uma batalha dentro de nós, dentro de mim. Então, quando o Senhor veio fazer morada, né, já tinha alguém que habitava ali. E agora ele tem que tirar esse habitante. Então, a guerra é de mim comigo. Né? Então, aqui, o livro da guerra espiritual, ele fala disso aí. Bastante do Senhor querer habitar dentro de nós e já ter algo ali dentro que impede essa habitação. Né? Fala de outras coisas, né? De trocar a mente, né? Que a gente tem, os costumes, as tradições, por aquilo que o Senhor vem nos dar. Né? Então, como que não é uma guerra espiritual? É uma guerra tremenda, porque a gente vem com tradição, com cultura, a gente vem com pensamento almático, eu tenho a minha vontade, e o Senhor diz, querido e querida, não é isso que eu quero para ti. Tu vai ter que aprender que agora existe uma vontade e é só a minha que vai prevalecer. Só que, no entanto, a gente tem essa realidade, mas a gente não vive. Eu sei que tem o Senhor que tem a vontade, né? No momento que eu confessei o Senhor, eu disse, Senhor, tu seja o meu Senhor, mas o Senhor é aquele que manda e que governa, mas a gente não deixa, né? E o livro esse aí da guerra espiritual, ele fala bastante disso aí, né? De que agora a gente tem que trocar quem governava por quem realmente tem que governar. Então a guerra é dentro da gente, né? É dentro. Claro que existe hostes, né, celestiais, os demônios, mas o livro não fala só disso. Ele fala mais do nosso interior, né? Da guerra que a gente tem que combater dentro de nós, para que o inimigo não vença mais e que o Senhor tome conta da nossa mente, da nossa vontade, da nossa emoção. Amém. Que benção, né? E a gente vê também que, sabe, irmão, eu gosto muito dessa parte também, né? Apesar que eu era um medroso daqueles, né? Não podia ter uma sala muito escura que eu já lá não vou, né? E assim ficava sempre com aquele medo. E aí, como eu tinha muito medo, eu fui buscar nessa área também, né? Agora eu vou de guerra espiritual, porque eu vou ser guerreiro agora. Quando aparecer eu saio espadando tudo, né? E aí, quando eu fui ver que não, na realidade, o Senhor vai realmente batalhar para que dentro de nós, através de nós, tenha a expressão da luz, que é o Cristo. E quando a gente recebe o novo nascimento, lá está dizendo assim, que a gente recebe o Espírito Santo e eu não tenho mais parte com nada do que era antigo, né? Agora, fica uma coisa realmente assim, né? Mas tem expulsão, claro que tem, expulsão de possessões, tudo assim. Mas assim, se você tem comunhão com a luz, né? Você não tem mais parte, né? Que história é essa de tu querer ficar falando e não precisa nada disso. Daí tu vê assim que não é tão grande, né? Como a gente vê em alguns lugares, né? Porque eu já trilhei um caminho aí, né? Já passei por um banda e mais não sei o que, mais outros não sei o que, espiritismo. Então, aquela comunhão toda que se tinha, aquela bandaiada toda de espírito, eu fico assim, mano, na igreja do Senhor Jesus quase não tem isso, né? Como é que pode? Porque eu pensei que ali ia ter, né? Agora a palavra pura, que nem creio que assim como a irmã pensou agora, eu com a palavra pura, os demônios estão fritos comigo, né? Mas não é o demônio dos outros, é os meus, né? Que eu estava ali querendo carregar aquele fardo pesado que o Senhor nos ensina a desatar aquele fardo da gente, né? E a gente poder com isso, porque a luz não tem comunhão com as trevas. E a luz habita em ti, tá tudo certo. É isso, irmão? Glória a Deus, né? Glória a Deus por essas palavras, né? São verdadeiras e faz com que a gente tenha grande alegria, né? Parece que a gente estava no engano, mas o Senhor está nos descortinando e fazendo que a gente venha enxergar algo diferente e novo, né? E só para compartilhar também com o irmão, né? Quando eu tenho ido com esse material, né? Eu falei também desse livro aqui, A Injustiça da Parte de Deus. Hoje o pessoal aí fora tem muito esse sentimento, né? Que muitas vezes até estão servindo ao Senhor. E
e se sente até injustiçada por Deus, né? Então, o Senhor quer fazer uma obra diferente, né? E Ele quer mostrar que realmente o problema nosso é interno, né? Fala a justiça da parte de Deus, fala bastante e começa e nos trata um pouco da nossa rejeição. Nós se achamos muito bons, perfeitos, filhos de Deus, e por que Deus às vezes não faz, né? Então aqui responde muitas perguntas, né, que muitas pessoas têm, tanto no mundo até como cristãos que estão em outros lugares, né, têm essas perguntas para fazer. Mas o Senhor está sempre nos respondendo e nos levando a lugares para a gente que possa levar essa palavra para edificar irmãos também. Amém? Que bênção, né? Amém. Tá aí. Que mais? Estou vendo que a irmã tem um livro aqui para nos dar uma dica, né? A irmã tem ali um livro para já nos indicar. O que nos comenta sobre esse material, irmã? Então, assim, que nem eu já comentei antes, que eu sou nova na Igreja do Senhor Jesus, né? Então, quando eu vim para cá, o Senhor me revelou assim, tenho que me desvaziar de tudo que eu aprendi. Então, eu comecei com as leituras, né? E depois da guerra espiritual, eu ouvi falar dos inimigos da alma. E inimigo da alma, sabe? É aquelas coisas que só o Senhor, porque a gente descortina de uma noite para o dia, né? E tu não entende bem o que acontece. E aí eu peguei esse livro aqui, me veio a mim, né? Inimigos da alma. E eu descobri que dentro de mim eu tinha 7 nações. Tinha inimigos dentro de mim. Essas nações têm nomes. Essas nações agem. E mas da onde? Eu nunca ouvi falar isso aí. Então é descortinado assim essa verdade. Então esse livro, Os Inimigos da Alma, né? Os Inimigos da Alma, né? Ele fala dessas 7 nações que habitam dentro de nós, né? E tem aqui, cada capítulo fala um pouco de cada nação, né? Tem todas elas aqui, as 7 nações. Cada uma age de uma forma dentro de nós, né? Então, deixa eu procurar aqui, só para dar uma pincelada do que ele fala. Vamos achar aqui. Não, é para cá. Então, assim, ó, em resumo, assim, ó. Então, as 7 nações que habitam dentro de nós são os heteus, né? Os heteus são aquela nação que gera medo dentro da pessoa. Então quem tem medo teme muita coisa, né? Então, ela está sendo governada por essa nação que são chamada heteus, né? Tem os girgazeus, que é a miséria humana. Então, a pessoa vive naquela miséria, naquela pobreza, né? Sujeira. Isso aí são os girgazeus, né? Os amorreus, que é o orgulho, né? Pessoa muito orgulhosa, então ela está sendo dominada por essa nação, que são os amorreus. Os cananeus, que é a prostituição. Os ferezeus, que é a tradição, né? Que também está muito intrínseca dentro de nós. Eu fui ensinada assim, eu nasci assim, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, e eu vou viver assim. E o Senhor não gosta disso, né? Ele quer que a gente troque toda essa mentira pela verdade dele, né? E a verdade do Senhor não é tradição, não é doutrina, né? O Espírito nos ensina e nos leva a andar. Agora tu faz isso, agora tu faz aquilo, a unção interior, né? Então não tem tradição. Os heveus, que é o engano, né? Os jebuseus, que é a resistência à palavra do Senhor, né? Então esse livro, Os Inimigos da Alma, todos nós temos, né? E eles estão na nossa alma e, como a palavra diz, são inimigos nossos, né? Que querem nos tirar, nos mandar para bem longe, né? Do milênio da paz com o Senhor. Então este livro é um livreto, ó, pequeno, né? Mas que tem um conteúdo muito grande, muito rico, né? E nos ajuda a combater. Ele fala como eles agem e ele nos instrui como combater esses inimigos da alma, né? Então, é muito interessante esse livro. Para mim, como eu estou nova na Igreja do Senhor Jesus, 4, 5 meses, né? Então, e eu descobri que tem muito inimigo dentro de mim, 7, e que quando eu acho que eu combati ele pega e, estou eu aqui de novo, né? E vamos lá combater de novo esse inimigo, né? Até o Senhor voltar, a gente vai estar sempre combatendo eles, né? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Irmã Dilce, agora
demorou um ano para trazer a família. Agora eles vêm a irmã, né, com o alimento do Senhor, que é uma draga, comendo tudo que tem na frente. E agora, como é que manter aí nessa posição? Tem que comer muito, tem que seguir uma carreira com o Senhor mesmo para poder estar ali cooperando junto. Né? Na verdade, foi 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio que eu perseverei na doutrina aqui, né, dos apóstolos, né, como a palavra diz, e me dedicando e buscando e orando e jejuando, fazendo todas as coisas conforme eu aprendi aqui, né? E hoje eu vejo que devemos continuar perseverando, né? Porque para nós se mantermos, né? Porque a palavra mesmo diz, né? Quem está de pé, cuide-se que não caia, né? Então, nós temos que estar sempre atento ao falar do Senhor, né? Para todas as coisas, para a gente sempre se manter firme na palavra. Eu creio que, como a gente sabe, né? Como a gente vem primeiro, a gente é um pouquinho mais duro, né? E eu já vejo que eles vêm bem pronto, assim, sabe? O Senhor, na verdade, não é o tempo deles, né? É o tempo do Senhor. E o tempo também, quanto que eu vou levar para me dobrar, mais rápido ou não, né? Ou seja, quanto mais rápido eu me dobrar, me inclinar para as coisas do Espírito, mais rápido o Senhor vai fazer a parte dele, que é Ele que traz, né? Ele que trouxe, né? Exemplo também, né? Por exemplo, a minha filha também, mais nova, ela toca, ela louva na igreja já, né? Já veio para a igreja e começamos um curso aqui de violão e teclado e ela já toca e louva aqui na igreja e eu tô ainda nas notinhas, mas amém, né? Mas amém. Então a gente pode perceber que mesmo que a gente estando antes, né, o Senhor está trabalhando em nós, né? Se o Senhor vai trazer um dos membros da família primeiro, é Ele que sabe, né, para tratar aquele membro. E depois vai trazer o resto. Com certeza, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Que benção, né? A família podendo ter comunhão aí através do Senhor, né? Agora todos unidos numa mesma fé, né? Numa mesma vontade para com Deus, né? Isso é uma benção realmente. Claro que a gente sabe que muitos irmãos estão aí ainda pelejando, né? Exatamente. Como o irmão veio antes e tal. Muitos ainda não conseguiram trazer. Eu sou um caso, né? Veio eu, a esposa e o filho, mas pais e irmão, não veio ninguém, né? Eu disse, e agora, Senhor, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, o momento e o modo certo, né? Para que todos possam ser. A gente entrega nas mãos do Senhor e o Senhor vem fazer a obra. Amém. Irmão Adilson, diz para nós aí qual é o material, assim como eu perguntei ali para a irmã Adriane, né? Qual é o material assim que o irmão sente que realmente deu uma guinada assim na vida do irmão? Na verdade, como eu disse, a leitura, ouvindo os CDs, né, no caso, né, e comecei aqui pelos irmãos, aí me deram livro, o CD de cura interior, né, então, na verdade, é o nosso interior, como a irmã aqui falou, né, a gente sempre achava e olhava para fora, né, quando na igreja do Senhor Jesus, nós estamos olhando dentro de nós, como o irmão, o apóstolo fala, né, que a palavra do Senhor é para nos livrar de nós mesmos, né? Então, do mal que está dentro de nós, né? Por isso que a palavra diz, né? Cuidar do que sai, né? Então, a gente comecei com cura interior, ou seja, na qual os irmãos, por amor, foram me dando cura interior. E eu achei, isso aí não sei para que serve, mas eu vou ouvir. Mas aí foi fazendo uma cura interior minha, uma transformação do jeito de eu falar e ver as coisas do lado de fora. Então, aquilo ali começaram a cura interior básica, depois uma cura interior aprofundada. Foi aí que começou a eu realmente receber a palavra genuína, pura, sem fermento, né? Na qual ali que eu comecei a ser transformado e mudado. Amém? Que bênção! É isso aí, estamos aqui participando aqui com a irmã Adriane, o irmão Adilson de Caxias do Sul, amém, dando aqui sua participação, trazendo todo o material, né? Amém. Vou deixar aqui para os irmãos, para as suas considerações finais, aquilo que os irmãos sentem de compartilhar conosco aí através dessa rede mundial que passa para todo mundo agora, né? Internet disponível aí para que os irmãos possam estar acessando, além da TV parabólica, além do site, podem comprar o material com a Expansão da Verdade, podem ainda acessar todo o material de mensagens ao vivo e também de mensagens já gravadas através do site do Pão de Judá, né? Ter ainda mensagens através da TV por assinatura da TV Menorá, lá através do site. Tem hoje um manancial muito grande. O que os irmãos aí comentam de considerações finais? Amém. Queria deixar para os irmãos então, né, que não percam nem um minuto de acessar
todo esse material. Creio que o Senhor hoje não tem nenhuma opção que nos deixe fora de receber esse pão puro, né? Esse acesso à mesa dos pães que Ele nos tem, essa variedade de alimento que é infindável, parece que não tem fim e que nos alegra muito, né? Então hoje o Senhor, a oportunidade que os irmãos têm é tremenda, através da TV Menorá, no site da internet, através dos livros, apostilas e agora com a TV aberta também, né? Creio que não tem nenhum motivo para a gente dizer assim, olha, eu não recebi a palavra. Né? Então hoje, que os irmãos não percam um minuto de se alimentar de uma verdade, né? Que vai transformar a vida de cada irmão, né? Como transformou a minha aqui da irmã, eu tenho um testemunho vivo disso, né? Eu creio que o Senhor vai transformar a vida de cada irmão na qual está ouvindo e qual está recebendo, e quando perseverar na doutrina, quando realmente buscar de todo o entendimento, todo o seu coração essa palavra. Eu sei que por todos nós passamos por dificuldades, situações, todos, mas o que o Senhor faz é nos trazer uma paz interior, sabendo que é Ele que vai pelejar pelas tuas dificuldades, pelas minhas dificuldades, é Ele que vai fazer a obra. Simplesmente descanse no Senhor, busque esse material, leiam, e o Senhor vai pelejando por cada um de vocês. Não desistam agora na reta final, porque o Senhor não se agrada dos que desistem. Dificuldade, irmãos, todos nós temos, mas o importante é perseverar, amém? Amém? E a irmã Adriane? Amém, irmãos. Então, assim, o Senhor nos oportuniza a desfrutar dessa mesa farta dele, né? E os tempos tá próximos, os tempos são curtos, né? E a gente tem que aproveitar o material que o Senhor tem para nos dar. E o Senhor nos chama e a gente resiste, né, ao Senhor, né? Mas Ele continua nos chamando. Então, persevere, não desista do seu familiar, não desista da sua vida. Creia que tem um Senhor que é mais forte que tudo isso, amém? Amém. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece na nossa fraqueza. Ele opera em nós o querer, o realizar. Amém. A gente resiste ao Senhor, mas Ele nos chama a todo momento e toda hora. Medita na palavra do Senhor, clama a Ele para que Ele dê a força necessária para você levantar, para você caminhar, para você ler a Bíblia. Direcione pelo menos, Senhor, me ajuda, e Ele já vai estar ouvindo. Né? Na nossa tribulação, na nossa fraqueza, clame ao Senhor. O Senhor está em todo lugar. Né? Hoje, talvez poucos lugares, e talvez no meio de um mato, uma tribo de índio, não tenham escutado falar do Senhor. Não sabe quem é Deus, nunca ouviu falar quem é Jesus, mas com a internet, os países desenvolvidos, todo mundo sabe quem é Cristo. Todo mundo ouviu falar que existe um Deus, né? Por mais que a ciência queira distorcer toda a criação do Senhor e a obra, né? Mas todo mundo lá no fundo não tem como não acreditar como é que o sol está lá em cima, como é que a lua está lá em cima. Então, creia nesse Deus. E Ele chama a todo momento todos nós, né? Vamos prestar um pouquinho só atenção no Senhor, né? E olhar ao nosso redor e correr para Ele enquanto há tempo, amém? Amém. Que bênção! Então está aqui a participação do irmão Adilson, da irmã Adriane, né? Ficamos aqui, muito obrigado pela participação de vocês, foi uma bênção aqui novamente, né? Esse programa é uma bênção para todos nós, né? Todos estão sendo edificados ao mesmo tempo, né? Então tá aí, irmãos, ficamos por aqui, até o próximo programa. De bem com o pão.